13º. Boa noite, seja bem-vindo. 13º encontro, podcast da Marilux, nosso encontro mensal. Hoje, exclusivamente hoje, estamos abertos ao público, você que é nosso amigo, você que é nosso convidado, porque o assunto hoje compete a toda e qualquer pessoa que está vivendo, que está respirando. A gente vai falar sobre finanças aqui na bancada. O nosso CEO da Marilux, Inácio Júnior da Silveira. Convidado também de peso hoje, Américo Neto, seja muito bem-vindo. E o nosso professor convidado hoje, que ele é associado da Fundação Dom Cabral, Wesley Carvalho, bem conhecido na cidade como um excelente professor, se dispôs a estar aqui conosco, contribuir para que juntos possamos formar um modelo mental para administrar bem as finanças pessoais e sobressair a todos os desafios de gestão da vida pessoal, passando pelas finanças. Boa noite, Inácio. Boa noite, Américo. Boa noite, Wesley. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos lá, mais uma, né? Boa noite, vamos lá, né? Estamos aqui novamente aqui, né? Vai ser o Wesley, o associado à Fundação Dom Cabral aí, grande professor aí, né? Agradecer também a presença aí do Américo, cara aí que vai tocar terror lá no Ceará. Vamos pra cima. Seja bem-vindo e tamo juntos. Tamo junto. Maravilha. Américo, estreando com chave de ouro, chegando na casa e já participando, mostrando a cara. Eu convidei o Américo, sabe por quê? Ele estava assistindo o podcast do Primo Rico. Aí eu disse, então tem tudo a ver, vem pra cá, tamo junto, hein? Verdade. Vim aqui escutando aqui com o Wilson Matheus, a história dele, que é finanças, né? De quando ele começou e de como ele... Opa! Melhorou? Melhorou. Pronto. Então, bacana. Vamos tentar compartilhar. Não é a minha área, mas Davidson aí com as pérolas dele aqui. Eu sou só o motorista da rodada, mas vamos lá. Que bom. Vamos lá. E aí, Wesley, que bom que você tá aqui. Tem muita coisa aí para falar e a gente vai administrar o tempo para deixar o tesouro, de fato, fazer uma provocação, porque finanças passa pela consciência, né? Passa pelo projeto, passa pelo modelo mental, passa por alguns princípios, uma teoria que funciona na prática. E aí eu quero deixar você para sua apresentação e a gente fazer o primeiro ponto primordial quando se fala em finanças pessoais. Show de bola. Muito boa noite, pessoal, todos aí que nos escutam aí, que nos assistem pelo canal aí do YouTube. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né, nesse momento importante aí da Marilux. E também é um prazer falar sobre esse assunto, né? Finanças, que é um ponto tão importante hoje, tanto para a empresa quanto para a pessoa física. Hoje a gente vai focar na pessoa, né? Embora muito do que a gente vai falar aqui se aplica também para as organizações, mas a gente vai dar um foco especial aí na pessoa, no trabalhador. A gente tem vivido um momento difícil, né, no nosso país, economicamente falando. O país ele já é conhecido por ter historicamente algumas crises, né? Historicamente também as nossas crises elas costumam demorar 2, 3 anos, ou seja, começamos em 2020, a boa notícia é que historicamente a gente já está no fim dela, então vamos torcer para que coisas melhores aconteçam aí nesse ano, daqui para frente, né, se Deus quiser. Mas enfim, entrando já nessa temática sobre finanças, finanças pessoais especialmente, eu queria dar um destaque muito importante, porque seria muito bom se finanças só mexesse no bolso. Seria legal. Se quando eu tenho um problema, eu só tenho um problema ali na minha conta bancária ou eu tenho um problema no bolso, né? No dinheiro especificamente. Isso é o de menos. Eu quero já despertar para esse assunto aqui hoje que isso é o de menos. Quando a gente fala de problema financeiro, gente, o grande detalhe é que ele não vai influenciar só no bolso, mas ele vai influenciar em 4 aspectos importantes da nossa vida. Primeiro, quando eu tenho um problema financeiro, eu vou ter problema pessoal. Isso é fato. A pessoa em si ela vai ser afetada por questões financeiras. Então ali você começa já a entrar dentro da mente, do coração, você começa a entrar nas preocupações, a pessoa já começa a não viver como ela vivia anteriormente por conta de problema financeiro. Esse é o primeiro ponto. Certo. Segundo grande ponto e muito importante, quando eu falo de problema financeiro, eu não vou afetar novamente só o bolso, eu vou afetar também a família. Aí é um dos pontos mais importantes na vida do indivíduo, que é família. Ou vai falar que não? E um dos grandes
indicativos, índices de separação ou divórcio, tá? Passa pela questão financeira Suicídio também, viu? também. E suicídio também. Então, muitos problemas familiares, eles começam lá atrás aonde? É no financeiro. Às vezes a pessoa não percebe isso, mas começou lá atrás com o financeiro. E olha só, estou falando aqui de uma grande empresa, Marilux, que tem quantos funcionários lá, Inácio, hoje? Um de 120. 120 funcionários, 120 colaboradores. Eu vou dizer um negócio para você. Problema financeiro afeta também a vida profissional. Tá? Isso é fato, isso é comprovado. O colaborador que tem problema financeiro, ele chega na segunda-feira dentro da empresa e ele tá lembrando do boleto. Ele tá lembrando da conta que ele tem para pagar que vence hoje e muitas vezes ele não tem o recurso. Isso me traz à memória uma reunião que eu estava com os colaboradores da empresa, estava lá falando de algo estratégico. Hoje a gente estava discutindo aqui nos bastidores sobre planejamento estratégico, né? Projeto empresarial, a gente chama na fundação. E eu estava ali discutindo aquele ponto importante na reunião e eu percebi que uma funcionária minha sentada lá no meio dos colaboradores, era uma reunião com 15, 20 colaboradores, uma funcionária, eu senti que no momento da minha fala ela estava meio desligada. Ela tava meio aérea. Sabe quando você percebe que o cara não tá prestando atenção no que você tá falando? Pois é, eu estava ali falando sobre um ponto importante da empresa, planejamento estratégico da empresa, eu percebi aquela funcionária desligada, meio aéreos, tentei soltar às vezes uma pergunta para ela para trazer ela de volta, percebi que não estava conseguindo muito, mas enfim, tocamos a reunião no final das contas, chamei ela depois que dispensamos todo mundo, vem cá, o que está acontecendo? Eu percebi que você não estava aqui hoje. Né? E ela me falou, não, é porque no momento da reunião eu recebi uma ligação da minha mãe que havia acabado de cortar a energia lá de casa. Aí eu, poxa, mas cortou a energia, por quê? Esqueceu de pagar? Não, não esqueci, é porque eu não tinha o dinheiro e já foi acumulando e agora a empresa foi lá e cortou. Né? E isso aconteceu no momento da reunião. Eu tô falando aqui de uma conta de energia que foi cortada. Eu falei, poxa, mas como é que tá? Ela está precisando de alguma ajuda aqui, né? Vamos pagar essa conta aqui agora para resolver o problema? Ela tava preocupada porque tem um filho que era bebê e tal, e o filho tava lá, né, chorando muito porque muito calor, enfim. As particularidades dela. Mas eu quero destacar isso. Quantos colaboradores não chegam na sua empresa? Chega na empresa que eu trabalho, chega na empresa de quem está nos assistindo aí, que já passou por uma situação como essa. Ou seja, nós temos uma queda de produtividade. Olha aí o que eu tô falando de dinheiro, tô falando de finanças pessoais, eu acabo entrando dentro da empresa e entrando num ponto de falta de produtividade, falta de excelência no trabalho. Por quê? Problema financeiro. Então eu falei aqui que hoje o problema financeiro afeta a pessoa em si, afeta a família dessa pessoa em si, afeta a produtividade dessa pessoa em si, a empresa lá acaba pagando o preço também, porque o meu colaborador, ele não está bem financeiramente, por uma questão às vezes de orientação, coisa que às vezes falta, né? Então é muito bacana, eu valorizo muito esse trabalho que a Marilux está apresentando hoje, de ensinar o colaborador. Isso é muito importante que toda empresa possa fazer isso daqui para frente. E quarto e último ponto, não último, né? Que não é último, mas eu gosto de destacar esses 4 pontos. Quarto ponto muito importante, que vida financeira afeta também a vida espiritual. Olha só, vida espiritual. Essa mesma colaboradora que uma vez ela estava desligada, eu estava conversando com um pastor, ele falou que acontece isso na igreja. Às vezes ele tá lá, o padre, o pastor, né? Depende da sua religião aí, tá lá falando. A pessoa está ali naquele momento espiritual interessante, onde ela está ali, né, para renovar as suas forças espirituais, para aprender mais sobre Deus, para aprender mais sobre a palavra. E ali aquela pessoa não escuta absolutamente nada que o pastor, ou que o padre, ou que quem quer que seja, está orientando, porque ela está focada no problema financeiro lá. Vai para a igreja, mas não consegue atender o objetivo que ela está ali dentro daquela igreja, porque lá em casa tem as contas para pagar, e ela tá lembrando do boleto que vence amanhã, enfim. Olha só, então por que é tão importante a gente tratar sobre finanças? Porque ele afeta a vida de forma geral, não é só o bolso, né? Então, essa é a grande reflexão que eu queria trazer aqui hoje, e daqui a gente vai discutir muitos pontos importantes aí,
Mas a falta de base, esse é o grande problema também. A gente tem aí uma educação básica no país que a gente fica estudando na minha época, 8 anos, agora é 9, né? 9 anos dentro da escola, o camarada ele vai aprender português, matemática, química, história, geografia, biologia, enfim, vai aprender um monte de coisa e não aprende o que é tão importante para ele tocar a vida dele, que é sobre finanças, né? O governo passado colocou, né, quis acrescentar aí no currículo finanças, né, educação financeira. Eu não sei como é que tá isso, chegou a avançar, depois recuou, aí teve mudança de governo, enfim, a gente não sabe como é que tá isso daí hoje, mas é importantíssimo que os nossos filhos, que as nossas crianças, elas vão para a escola e elas não aprendam apenas português e química e geografia e história e educação física, artística, enfim. É importante tudo isso, é importante, mas ele precisa sair da escola sabendo fazer uma transferência. Ele precisa saber o que é um TED, ele precisa saber o que é um tributo, o que é um imposto, né? Ele precisa saber o que é um INSS, que ele não sabe. Ele precisa saber o que é um imposto de renda, como declarar. Não sabe fazer nada disso. E aí entra-se numa bola de problemas, né? Ele entra no pecado da omissão, né? Ignorância, né? Se Isso. justifica pela ignorância. E de fato a sua provocação é muito pertinente, porque assola a maioria das famílias brasileiras, né? Naturalmente são famílias pobres, algumas vivem à margem da média e, sem dúvida, está inserido nas empresas, né? E com um cenário de juros altos, e alguns recorrem a algumas soluções que não são viáveis, e aí é uma bola de neve que acabando provocando mudanças até de comportamentos e atitudes, e sem dúvida isso interfere no crescimento, no desenvolvimento, e passa a ter uma crença limitadora, né? A pessoa não consegue recursos para mudar essa realidade, E por isso que a gente abriu para todo mundo, para que as pessoas fossem provocadas e se trouxesse uma atenção mais voltada a isso, principalmente porque a gente faz mais aqui para vendedor, e vendedor precisa ter um planejamento financeiro para suportar mudanças, inadimplência, trazer a liquidez, precisa estar de maneira preventiva, talvez gastando menos do que se possa prover de forma melhor as finanças. E isso vale salientar que, independente do quanto você ganha, né? Sim. Que às vezes, não, é porque eu ganho só um salário. Hoje eu não vivo bem porque eu ganho só um salário. Não, eu não vivo bem porque eu ganho só 2 salários. Fulano e tal vive bem porque ganha 10 salários. E eu aprendi justamente que a questão, né, não é quanto se ganha, é quanto você consegue se guardar. E assim, eu aprendi também que quando você já tive funcionário, né, até hoje ele é bem conhecido lá na empresa, né? Soeudinho aí, que ele é bem conhecido, mas Soeudo é um cara que é admirável porque ele com 2 salários, né? 2 salários de alguma coisa, ele tem computador na casa dele, tem casa própria, ele passeia. Ele, todo final de semana, ele sai com sua família para comer Dentro dos seus termos, né? Enfim. E tem pessoas aí que ganham 10 salários, 15 salários que não tem, né? Vive aperreado, que vive, não tem uma casa para morar, né? Eu conheço pessoas que até, inclusive, um curso que eu fui, e ele falando dessa questão que até o curso que eu fui foi o Paulo Vieira, do Método CIS, e ele falando justamente dessa questão de dependendo do quanto se ganha. Ele disse que tinha um amigo, aí fazendo a comparação. Vamos ver quem é que tem mais próximo, quem tem mais condições. Aí ele contou 2 exemplos. Primeiro exemplo, ele tem um amigo meu que é médico, ele não quis dizer o nome. Ele mora lá no Copacabana, lá de frente para a praia de Copacabana. Ele ganha 100 mil reais. 100 mil reais. Ele é médico, só quem trabalha é ele. Mora de aluguel, um apartamento lá em Copacabana. Tem 2 filhos. Ele sai para trabalhar de 6 horas da manhã. Só chega em casa 10 horas da noite. Quando chega em casa, tá lá os filhos adolescentes. Um para um lado, outro para outro. A mulher para outro lado. Enfim. E ele chega em casa, tá só a comida dele lá. A empregada deixou, saiu, deixou lá. E outra coisa, não tem férias. Não tem férias. Cartão estourado. Tanto o cartão dele como o cartão da mulher. Não pode parar de trabalhar. Porque se parar,
não tem condições de pagar seu aluguel, tudo. E exemplo 2. Eu conheço um motorista, fulano de tal, que ele ganha 3 mil reais. Tem casa própria. Ele tem dois terrenos que justamente na casa, lá perto da casa dele, ele abriu uma faculdade. Então ele com sabedoria, com a mulher dele, ele abriu um lanche de tardezinho para noite, começou a fazer um lanche. Com esse lanche, ele tinha 2 terrenos lá. Ele começou a fazer uma casa para alugar, um kitnet, alugou aos próprios estudantes dessa faculdade e fazia lanche e alugava o kitnet. Com esse kitnet, um ano depois, ele juntou mais dinheiro e fez outro kitnet. Enfim, depois de 2, 3 anos, ele já tinha uma renda ativa aí, com esses kitnet e com esses lanches, já de quase 10 mil reais. Então, quem é mais rico e próximo? É o médico lá? Ou era o seu José lá, que era motorista? Então, assim, independente do que quanto ganha, você pode ter uma vida próspera. Bacana. Perfeito. É muito importante essa colocação. A gente vai até discutir um pouco isso mais à frente, mas juntando o que você falou com o que o Davidson falou, o Davidson citou a expressão crença. A gente vive num país onde se acredita, dá muito valor àquilo que os pais fizeram, aquilo que os avós fizeram, e você vai seguindo aquele padrão, né, acreditando que aquilo está correto. Né? E aí entra, né, num estilo de vida que o brasileiro vive. O brasileiro, eu costumo dizer que o brasileiro vive um jeito Zeca Pagodinho de ser, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que o brasileiro fala muito? Você tem que viver o hoje, né? A gente não escuta muito essas falas. Viva o hoje, porque se você morrer, vai ficar tudo aí, né? Vocês já escutaram isso, né? Com certeza. Se você morrer, vai ficar tudo aí. A pergunta é, e se você não morrer? Você vai viver o resto da vida apertado, né? Por que essas pessoas, como Inácio citou, ganham bem? Eu tenho clientes que ganham 30 mil reais. Tá bom 30 mil reais salário para vocês? E por que esse cara me procurou? Procurou porque tá cheio de dívida. Procurou porque a situação tá apertada financeiramente. Como é que uma pessoa que ganha 30 mil reais tá apertado? Tá cheio de dívida. Porque não sabe viver corretamente. Então você citou alguns exemplos de algumas pessoas que vivem com pouco salário, mas que conquistam as coisas. Porque poucas pessoas hoje, a realidade é que poucas pessoas hoje vivem da forma correta que tem que se viver. Apesar de não ter o estudo para isso, não ter orientação, muitos não ter orientação para isso, conseguiu achar a fórmula. Existe uma fórmula. Qual que é essa fórmula? Existe uma matemática de quanto deve ser o custo de vida do Davidson, quanto que deve ser o seu custo de vida, o seu custo de vida e o meu custo de vida. A gente vive numa comunidade onde, se eu vejo que o meu amigo ele tem um carro bacana, ele tem uma casa ali no Alphaville, às vezes sem poder, eu tento fazer a mesma coisa. Aí eu tento comprar a casa no Alphaville, eu tento comprar um carro parecido com o dele e tento viver uma vida como a dele, só que com salários diferentes. Aí você já entra numa esfera que eu estou dentro, que é a parte emocional, né? A gestão e o controle das emoções. Tem gente que compra o que não precisa com dinheiro que não tem para agradar quem não gosta. E isso, além da questão de ego, é mesmo questão de necessidade inconsciente. Sim. E quando a gente tá falando sobre isso, e é muito salutar, muito importante, a gente entra na gestão de recursos, né? O que são recursos? São tudo aquilo que eu tenho condições de gerar alguma coisa, gerar valor que vai me trazer um retorno financeiro. Então, quando a gente fala eu, muito tempo, estava muito voltado em economizar mais do que em gerar. E hoje o modelo que eu aprendi é que é o poder da multiplicação. Então, se você ganha 10 e você fica com 1,
você gerar, não gastar esse um, você gerar mais riqueza com esse um Uhum. e assim sucessivamente, é montinho, montão. Então, Sim. acima daquele um, você gera, aí você gera mais 3, aí do 3 você tira 2, aí vai assim sucessivamente sempre progredindo. Sim. Então, assim, quantos recursos, se cada um for fazer um checklist, tem dentro de casa que pode gerar? Com um celular, por exemplo, ele é custo ou despesa? Depende. Se ele não servir para nada, só roubar seu tempo, ele é uma ferramenta inútil. Mas se ele for um instrumento de trabalho, ele é custo, né? E o que eu quero dizer? Porque eu tem um amigo que inconscientemente, quando eu entendi sobre essa gestão de recursos, eu percebi o quanto que ele, mesmo inconsciente, ele tomou atitudes muito corretas. Então eu cheguei na casa dele, ele hoje mora num condomínio muito bom, a esposa está muito bem, um cara simples, mas ele criava galinha, Uhum. ele era do interior, e aí ele vendia no quartel ovo de galinha e mel. E ele tirava R$ 1.500. Ele dizia, ó, David, isso aqui eu já pago a moça que trabalha aqui em casa. Então quer dizer que ele não tirava da receita dele, ele gerava ganhos e reinvestia, né? Sim. Então, a primeira imóvel que ele comprou totalmente à vista, quando ele ainda era soldado, Olha aí. sabe? Hoje ele mora nos melhores condomínios de Natal, mesmo sendo uma pessoa simples. Tem uma granja, porque a esposa dele tem 2 vínculos de trabalho como enfermeira, mas ela vende lá cosmético. Então, eles têm essa mentalidade de riqueza na simplicidade. E Muito são bom. verdadeiramente agrega, né? prósperos. Sabe por quê? Porque eu vejo que a riqueza está muito mais em você não depender do que você ter. É uma coisa muito louca. A riqueza está em muito mais você não depender do que você ter. Você ter, porque a história que o Inácio falou é muito interessante. E quando eu falo isso, porque às vezes o vendedor precisa ter um celular bom. Porque ali talvez seja o seu CNPJ ambulante. E tá tudo certo. Uhum. Porque ele não é uma despesa, né? E o custo ele tá pagando na operação. E muitas vezes ele tem uma coisa que não faz sentido e não tem algo que seja um instrumento para potencializar o trabalho com justificativa. Então, Sim. assim, é essa questão de mentalidade, de alinhamento, de conceitos sobre princípios, né? Que eu acredito que a gente vai conversar depois dessa provocação. E o Américo, que é um líder de mercado durante muito tempo, que lida com pessoas de diversas classes, diversos tipos de vendedores, diversas empresas, diversas realidades do mercado. E hoje, com a mentalidade que você tem, eu digo por quê? Se você está assistindo um podcast, é porque, no mínimo, esse é um assunto que você trata como importante. E o que é que você tem percebido do mercado, Américo? Olha, assim, eu tenho algum, assim, um caso, né? Na realidade, eu como experiência, né? Eu nunca fui uma pessoa muito organizada financeiramente, né? E aí pegando um pouco do gancho que o professor... Não era, né? Porque hoje você é. Não era. Então, assim, e aí eu entendo como isso afeta diretamente na produtividade, né? Sim. Como você vem falando, assim, realmente você se sente com autoestima baixa. Passei durante algum tempo com restrições, né? Isso impacta diretamente. Por mais que você fique ali algo que tá ali, mas tá te incomodando, tá sugando, tem uma fuga de energia durante muito tempo. Graças a Deus eu virei a página, né? Ainda tem alguns pontos que eu preciso melhorar, principalmente na questão de investimentos, mas assim, quando eu olho para trás e vejo onde a gente chegou, a gente já conseguiu evoluir alguns pontos, né? Casa própria e tal, mas assim, eu acho que essa pauta eu diria que é uma fuga de energia muito grande, que é uma realidade da maioria das pessoas, né? E assim, eu tenho, como esse exemplo aí do Inácio, do Paulo Vieira, vários amigos que têm uma renda muito baixa comparado com outros com a renda muito alta. Os caras vivem muito bem, né? Que mágica é essa, Que né? mágica, né? Que liberdade financeira é essa construída ao longo do tempo? Ele teve que abdicar de algo durante um tempo para depois colher frutos lá na frente. Mas assim, eu senti na pele essa questão da produtividade baixa, né? Porque você acaba autoestima baixa. Então, realmente é uma realidade. E o detalhe é o seguinte, né? Uma das coisas que eu também aprendi como você falou, a gente, Wesley, sobre as crenças. Porque eu nasci e me criei justamente com a crença de que a pessoa só podia viver, né? Ser rico, ter prosperidade. Porque eu fui criado, nasci e criado justamente porque eu pensei que o dinheiro era sujo, né? Uhum. Então a gente nasce
nasce e cresce, a gente pensa com as nossas crenças de nossos pais, dizer que para a pessoa ser rica, né? Enfim, eu falo riqueza não só em dinheiro, mas riqueza. Existem pessoas que têm dinheiro e são pobres, né? Uhum. E tem pessoas que são, não tem muitas condições, mas são ricas, né? Então, assim, a gente nasce e cresce pensando que justamente que as pessoas, para ser prósperas, elas têm que ter muito, têm que trabalhar muito, e que dinheiro é sujo, que ou tem que ser herdeiro, né? Então, assim, eu mudei muito minha crença. Hoje eu trabalho muito bem menos do que eu trabalhava antigamente. E hoje, justamente, eu tenho uma vida já bem melhor. E eu costumo dizer que hoje, quando das coisas, dos cursos que eu faço e dos podcasts que eu assisto, quando você vai para um restaurante, não se preocupa com a conta, né? Você tá bem, né? Hoje, hoje quem se preocupou foi Cláudio. Foi. Então, Verdade. assim, tem primeiro justamente as pessoas mudar essa crença que dinheiro não é sujo, né? Que para você ter dinheiro não precisa trabalhar muito. Hoje, com a internet aí, justamente a gente pode ver muitos casos das pessoas, essa questão de agregar, de ter, como esse exemplo, esse exemplo anterior do motorista. Ele era motorista, mas ele chega em casa às 5 horas, então ele começou a vender lanche. Ele vendia lanche ali com a esposa, tava fazendo o social com a esposa ali, com os filhos ali, vendendo naquele tempo. Com aquele dinheiro lá, ele já gerou outro ativo, que comprou, fez o kitnet, né? E já gerou outra renda. Né, eu vou aproveitar. E esse exemplo que Deus passou justamente da enfermeira, que ela, ela ia para o trabalho dela, né? E ela vendia por esse tempo, por ela poder estar conversando besteira ou conversando essas coisas, ela tava vendendo. É porque quem é livre, né? E tem um princípio que diz assim: quem mais precisa, muitas vezes quem menos merece, infelizmente. E eu quero consolidar aqui, há 15 anos eu escutei uma história, não foi da boca do Afrânio Miranda, que é um dos diretores da Miranda Computação. E ele, com uma percepção muito aguçada, percebeu que um grande colaborador estava com dificuldade financeira. E ele chamou para sentar à mesa, ele com o seu trato financeiro que é, traçou um plano com esse rapaz. E aí, qual foi o plano de ação? Olha aqui que eu estou te falando. Ele fez a conta para o cara comprar uma bicicleta e trabalhar de bicicleta, e com a economia do custo de ida para o trabalho, um plano de quitar essa dívida. Só que isso foi um caso em 1000, mas um caso que de fato é real e que pode haver uma intervenção quando se tem uma consciência do empresário e principalmente um olhar cirúrgico de liderança. Né? Então, às vezes você pode correr o risco de perder um colaborador pela improdutividade ou perder um colaborador porque ele não está bem emocionalmente, mas você pode agregar valor à vida desse colaborador e fazer ele um grande colaborador dentro do processo da empresa, né? Gerar valor para esse colaborador. Então, quando você falou sobre isso, eu estava lembrando, faz 15 anos essa história, e eu guardei como uma atitude muito, muito sábia do empresário, que nós temos, de fato, um papel social e nós somos corresponsáveis pelo sucesso do colaborador dentro da empresa. Então, a falta de percepção também é uma falha nossa. A falta de um olhar clínico, né? Como você disse, na reunião percebeu uma atmosfera diferente, isso é uma expertise, é uma sensibilidade, é um olhar diferente para aquilo que tem valor. São as pessoas que têm valor, são os melhores produtos. Olha só, eu posso fazer uma provocação aqui, trazer um dado importante para vocês? Isso daqui vai deixar todo mundo aqui com uma pulguinha atrás da orelha, inclusive aqueles que nos assistem, tá? O último censo aí do IBGE, tá? De 2022, ele trouxe uns dados aqui para nós atualizados sobre os aposentados do Brasil. Os aposentados do Brasil, tá? E eu tô com esses dados aqui para mostrar para vocês. Vamos lá.
Eu vou até virar aqui para vocês que estão aqui comigo ver essa. Desculpa aqui, tranquilo. Davidson. Só para vocês acompanhar comigo aqui, ó. Olha a situação dos aposentados do nosso Brasil. 46%, tá, dos nossos aposentados hoje, eles dependem de parentes. Principalmente que o remédio é muito caro, viu? Quando chega na terceira idade. Também. Eu escutei uma palestra de um cara chamado alguma coisa Saboia Aham. sobre finanças. Lá atrás ele disse que o governo é covarde, ele bate no momento que você mais precisa. Isso. Você não está mais ativo Uhum. e aí você encara uma fila, um mísero aposentadoria e as condições de sobrevida. Sim, ele dá de um lado a aposentadoria e tira do outro lado. Tira do outro lado. Então, 46% dos aposentados do nosso país hoje, se você pegar todos 10 aposentados, 46 depende de 4,6, né? Dos 10, vão precisar aí. De 100 aposentados, né? De 100 aposentados, 46 vai depender de parentes. Olha só isso. Você vai ver que número triste. 28% depende de caridade. Provavelmente ele pode ter sido colocado aí numa casa de apoio, num asilo, ou até mesmo de algum parente fazendo alguma caridade para esse camarada para ele conseguir tocar o resto da sua vida. 25% dos aposentados do nosso país hoje precisa trabalhar. Ou seja, a aposentadoria que ele recebe não dá, então ele vai para o campo trabalhar, tá? Gostaria de citar aqui meu pai, por exemplo. Meu pai, ele é aposentado e ele trabalha. Meu pai tem 82 anos. Ele estava comigo aqui agora em Mossoró essa semana, foi embora segunda-feira passada, mora em São Paulo. E voltou porque eu falei, pai, fica mais um mês. Meu pai e minha mãe, não preciso trabalhar, preciso trabalhar. 82? 82 anos. E roda São Paulo para cima e para baixo. E eu falo para minha mãe, até quando ele vai e tal. Ele falou que vai até os 85, ele falou para mim agora, né? Mas enfim, eu quis entender o porquê, né? E eu vi que a realidade é que não é só um querer. Ele gosta de trabalhar, ele entende que trabalhar faz bem para ele. Ok, esse ponto aí tudo bem, eu não vou nem questionar. Mas eu sei que se ele parar de trabalhar, só a aposentadoria dele não dá. Não dá para sobreviver. Meu pai é aposentado, minha mãe é aposentada, mas não dá para sobreviver somente com a aposentadoria deles. E isso ainda nós, filhos, ajudamos, né? Por exemplo, o convênio dos meus pais, somos nós que pagamos, já é quase R$ 2.000 o convênio dele. Então, assim, só o convênio do meu pai é praticamente a aposentadoria dele. Então, vejamos, eu falei que 46% depende de parente, 28% depende de caridade, 25% precisa trabalhar e apenas 1% dos aposentados do nosso país, eles são independentes financeiramente. Isso leva a duas grandes preocupações. A primeira é que você nunca deve deixar de aprender todos os dias, né? Primeiro ponto, Sim. né? Hoje, você que está assistindo hoje, Sim. né? Primeiro ponto, não pare de aprender, porque você aprender todo dia ainda vai correr o risco de estar na estatística, imagine sem aprender. Eu quero destacar que esse é um ponto importante que o Davidson falou, mas, ou seja, gente, a estratégia dos últimos 50 anos não está dando... 50 não, 100 anos. A estratégia dos últimos 100 anos não está dando certo. Não está dando certo. Os aposentados no nosso país estão precisando trabalhar, ou estão dependendo de caridade, ou estão dependendo de alguém para sobreviver. Então a gente precisa virar essa chave, a gente precisa mudar. Se hoje as pessoas estão confortáveis, bem, eu tenho meus 40 anos e eu tô bem, eu tenho 30 anos e eu tô bem. Ok, talvez essa galera também estava bem lá quando tinha 30, 40, 50 anos. O que acontece é que chega uma hora que a receita começa a cair, a despesa começa a aumentar. Né? Hoje eu pago R$ 220 do meu convênio médico. O do meu pai é 1.300. É 1.300 o do meu pai. O meu é 220. Então, naturalmente, o custo vai ficando muito maior. Hoje, quanto que eu gasto de remédio? Cara, tem vezes que eu fico 3, 4 meses sem comprar remédio. O meu pai toma remédio todos os meses. Tem alguns remédios que ele tem que tomar. Enquanto ele estiver vivo, ele vai ter que tomar. Então, assim, o custo é muito maior. Embora algumas despesas elas diminuem, outros custos eles vão aumentar. Então, a gente precisa mudar a estratégia. Deixa eu voltar... Mas uma coisa também é que, por exemplo, eu nasci e me criei também, e que a gente trabalhava e se aposentava do INSS. Uhum. Então, hoje essa minha concepção mudou. Hoje eu nem acho que eu contribuo com o INSS por contribuir, acho mais muito pouco. Mas eu não quero me aposentar dependendo do INSS, não.
Quero me aposentar, meu amigo. É que eu gero ativos e. Aí entra. Aí é um conceito de ativos, né? Não, olha só, entra no ponto que eu queria destacar para hoje. Eu acho que é a cereja do bolo aqui hoje. É o que a gente vai falar agora. Eu vou provocar e vocês podem complementar também, se fiquem à vontade. Mas teve uma fala. Qual é a mágica? Alguém falou aqui, qual é a mágica para essas pessoas, né, que ganham pouco, se dá bem, né? Não teve esse comentário aqui? Não é mágica, é uma matemática. E a matemática, ela é exata. E existe um número, né? Qual é o seu padrão de vida? Existe hoje uma conta que eu faço aqui rapidinho para vocês, que eu vou falar para vocês quanto é que você pode gastar por mês. Quanto é que você pode gastar por mês e quanto é que você pode gastar por mês. E a mesma conta vai chegar em números diferentes, porque os nossos 4 salários aqui, eles são diferentes. Né? O Davidson ganha mais que todo mundo, né? E aí depois vem aqui, então assim, a conta ela é a mesma, mas o valor final ele vai ser diferente. E qual é essa conta? Vou falar agora para vocês qual é essa conta. Você que nos assiste, vocês aqui, a conta é 70% do que eu ganho. Eu tenho que viver com 70% do que eu ganho. E daqui a pouco eu vou falar o que vai acontecer com esses 30%. Mas olha só, o camarada ele ganha 10 mil reais, ele não pode colocar na cabeça dele que ele ganha 10 mil reais e viver um padrão de vida de 10 mil reais. Ele não pode fazer isso. Ele tem que entender que ele ganha 7 mil reais. O cara que ganha 5 mil reais, ó, eu ganho 5, não ganha 5 mil, ganha 3.500. O cara que ganha 2 mil reais, ele vai lá fazer o cálculo, é 70% de 2 mil reais. Ah, mas não dá, mas eu não consigo. O cara que ganha um salário mínimo. Ele tem que viver com 70%. Mas o que acontece? Talvez eu falando isso aqui soa até estranho. Não dá. Mas sabe por que não dá? Porque as pessoas estão vivendo um custo de vida que não é dela. A minha filha, a mais velha, ela tem 6 anos de idade. Eu ainda não comecei a dar mesada para ela porque ela não sabe ainda mexer com dinheiro. Mas eu sou doido para começar a dar mesada para ela. Eu vou dar 100 reais por mês para ela. Por que eu vou dar 100 reais por mês para ela? Porque eu vou pegar o exemplo da minha filha e vou contar para você como é que vai ser a trajetória para você ver que o cara que ganhou um salário mínimo hoje, 1.320, ele tá vivendo um padrão de vida errado. Então olha só, a minha filha ela vai ganhar 100 reais de mesada, né? É mesada que vocês chamam aqui, Mossoró? Pode ser? Então, o que eu vou ensinar para ela? Minha filha, vamos lá. Essa é a sua primeira mesada. Isso é o que a escola deveria ensinar para nós lá atrás. E minha filha, você não pode usar 100% dela. Você tem que usar, ó, no máximo 70 reais. Tá certo, minha filha? Tá certo, papai. E eu quero ver como é que você vai fazer isso daí. Então, minha filha, que não tem conta de água, de telefone, de energia, nada, imposto para pagar, ela vai gastar somente 70 reais. Os outros 30 reais, eu vou ensinar para ela o que ela vai ter que fazer com esses outros 30 reais. E aí, na medida que a minha filha for crescendo, pode ser que eu vou aumentando, né? Aumentando o trabalho para ela e aumentando também o valor, né? E aí, ela vai crescer entendendo que ela só pode gastar 70%. Daqui a pouco, o que vai acontecer? A minha filha vai começar, sei lá, a faculdade, vai fazer o primeiro estágio dela. Vamos dizer que daqui 10 anos, a minha filha vai fazer um estágio, né? Daqui 12, 15 anos, ela vai fazer um estágio, ela vai ter uma bolsa auxílio lá de R$1.000. Ela vai entender já, porque ela foi construindo isso durante a vida, que ela não vai poder gastar os R$1.000, ela só pode gastar quanto? 700. E aí, ela vai crescer dessa forma. Daqui a pouco ela foi efetivada. Opa, já não é mais R$1.000 de estágio, ela vai ganhar agora R$2.000, vai ser o salário dela. Ela vai entender que não é R$2.000. Ela vai entender que quanto que vai dar? R$1.400. Ela já vai fazer parte da cultura dela. Opa, eu não tenho 2.000, eu tenho 1.400. Começou a namorar, né? Começou a namorar, tal, o namoro avançou, tá começando a falar de casamento. O que ela vai falar pro noivo dela? Meu amor, eu ganho 1.400. Quanto é que você ganha? Você entendeu? Ela já vai falar que ela ganha 1.400. Ele vai falar, tal, se ele tiver a mesma cultura, ele vai falar que ganha X. Dá pra casar? Se der pra casar, beleza. Junta as coisas e vai-se embora. Vai e casa. Mas isso vai fazer parte, ela vai crescendo, daqui a pouco ela vai estar ganhando 10, 20, 30 mil reais e ela não vai usar tudo. Então hoje, o que acontece? O camarada, ele ganha um salário mínimo, ele quer comprar um carro,
ele iPhone. quer comprar O iPhone 14. um iPhone, ele quer casar, ele quer fazer festa de aniversário, ele quer fazer tudo. Então, assim, acorda, galera. Acorda, desperta. Você tá vivendo um mundo que não existe. Não existe. E o que que acontece? Olha só que interessante o que eu vou falar agora. Você falou de aposentadoria. Eu entro nessa questão de aposentadoria. A matemática, ela é tão exata e ela garante algo extraordinário para quem vive esse padrão que eu acabei de falar. Ela garante que com 15 anos, Davidson, com 15 anos, você vivendo com 70%, os 30% aplicado a uma taxa aí de 0,8 ao mês, que hoje a poupança está praticamente dando isso, com essa Selic Não, a 0,5. 0,5, mas você pega um CDB aí, que dá 13,75 ao ano, tá te dando quase 1. Então, se eu fizer um arredondamento, eu já fiz vários cálculos para provar para muita gente, depois do podcast eu mostro para vocês aqui. Se essa pessoa ficar 15 anos vivendo esse estilo de vida de guardar 30%, sabe o que vai acontecer? Com 15 anos guardando 30%, ela acumula uma bola de neve, que essa bola de neve acumulada, só o que vai gerar de receita mensal, de dividendos ou de juros, como você quiser chamar, vai bancar o custo de vida mensal dela. Olha só que interessante. O resto da vida. Banca o custo de vida dela mensal pro resto da vida. Se ela não mexer no capital principal. Se ela deixar o capital principal lá, tirar só os juros. Ou seja, com 15 anos, essa pessoa atinge a independência financeira. Dentro do padrão de vida que ela tem que viver. Alguns vai ser de 3, outros vai ser de 4 mil, outros vai ser de 5, outros vai ser de 10, enfim. Ela vai guardando 30%, com 15 anos, eu provo para vocês que ela consegue a independência financeira dela. Caramba. E eu posso falar um negócio para vocês, gente? Eu falo aquilo que eu vivo, tá? Com 24 anos de idade, eu comecei esse projeto que eu tô falando para vocês agora. De viver com 70% do que eu ganho. E eu comecei. Teve meses que foi difícil. Eu já estava casado. Teve meses que a minha mulher falou, eu queria ir para Natal, fazer uma viagem. Vamos fazer uma viagem. Eu levei ela para Tibau. Teve outro dia que ela falou, eu queria ir para Tibau. Eu peguei, eu levei ela, sabe para onde? Lagoa de Pau. Conhece Lagoa de Pau? Não conhece? Conhece Lagoa de Pau? Isso. Não tem nada. É um riozinho. É uma barragemzinha. Nunca né? vi de governador. Então, assim, simplesinho aqui. O que eu quero dizer para isso? Para vocês? Teve meses que eu tive que abrir mão. Abrir mão de muita coisa. Quantas e quantas vezes no sábado eu fiquei em casa comendo uma pipoca? Não, estoura uma pipoca aí, vamos assistir um filme aqui, né? Assistimos um filme, qual filme? O que tava passando na rede aberta lá, na Band, na Globo, qualquer que seja. Né? No final de semana, domingo à tarde lá, assistir um filme. Podia, querendo sair, mas abrir mão. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava viver com 70% do que eu ganhava. O que isso me gerou? Isso me gerou com 10 anos, eu falei 15 para vocês, tá? Mas teve meses que eu consegui, que eu acabei gerando mais receita, dei uma consultoria ali, fiz um negócio ali, acabei conseguindo viver com 50%. Teve mês que eu consegui viver até com 40% do que eu ganhei. E o que aconteceu? Qual foi a consequência de tudo isso? Com 34 anos de idade, 10 anos depois do meu início do projeto, eu consegui a minha tão sonhada independência financeira. Com 34 anos, eu cheguei a um estágio da minha vida, gente, que eu não precisava mais trabalhar para sobreviver. Bacana. Tá? Com 34 anos. Eu tava andando de carro zero de 150 mil? Não. Eu tava morando no Alphaville? Não. Eu moro num bairro popular, meu carro era popular. Mas eu não precisava sobreviver para manter o meu padrão de vida popular. Então, o que eu comecei a fazer com 34 anos? Eu me aposentei, entre aspas, não precisava mais trabalhar para sobreviver, mas eu continuo trabalhando. A única coisa que mudou na minha vida foi, com 34 eu tive a oportunidade de escolher o que eu queria fazer. Antes eu trabalhava pra caramba. Eu era gerente de produção, de logística durante o dia, e à noite eu dava aula todos os dias. Eu me matava de trabalhar até os meus 34 anos. Nos 34 eu cheguei, não quero mais saber disso.
Agora eu só quero ensinar aquilo que eu sei. Larguei tudo e comecei a dar palestra, dar aula na pós-graduação daquilo que eu gosto. Às vezes eu recebo convite, recentemente eu recebi o convite numa universidade aqui de Mossoró para dar aula da disciplina X. Eu falei, não, essa eu não quero. Então assim, eu ia ganhar mais, mas eu falei, não, essa eu não quero. Então, gente, eu recebo oportunidades de trabalho. Hoje eu faço aquilo que eu amo fazer. Aí entra aquela frase, né? Trabalha com aquilo que você gosta de fazer, que você nunca vai precisar trabalhar na vida. Ou seja, a partir dos meus 34 anos, eu faço aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo. Não necessariamente aquilo que me gera mais receita. Eu já tive a oportunidade de largar a consultoria que me pagava muito mais e eu fui para uma que me paga muito menos, porque eu amo estar ali dentro ensinando aquela galera. Então essa é a matemática, gente. Viver com 70% do que você ganha, com 15 anos você alcança a independência financeira. Isso é extraordinário. Isso. Deixa eu Só te tem um perguntar uma ponto. Desculpa, Pode Davidson. falar. E o que te despertou isso? Porque tu começou muito cedo, né? 22 anos, 20 anos, o que assim? Porque a gente não tem... A tua família te incentivou? Me explica um pouco como é que começou isso tudo. Porque na escola a gente não tem essa disciplina, Mas né? o sobrinho dele com 14 dá show nas caronas que eu dou. Mas o sobrinho dele nessa época tinha Não, o sobrinho dele tem 14 hoje. E já tem essa consciência. E já está sendo passado já pros futuros, né? Então a família, e isso que você está falando, talvez quem está em casa não consiga contemplar o que é essa tal da liberdade, viu? Uhum. É algo assim que não é palpável. E às vezes a pessoa não consegue contemplar que a riqueza está na liberdade. A liberdade de você optar, não que o que todo mundo diz, mas aquilo que convém, aquilo que faz sentido para você. Abrir mão, a capacidade de abrir mão de uma coisa hoje em detrimento de outra maior amanhã. Isso está fora da realidade do contexto atual. Exatamente. Eu e o Thiago aí participando aí. É a Deixar de voz. fazer o que quer, a voz do Lombardi. A voz do Fazer o Lombardi. que precisa. Então, a pergunta do Américo aí é muito legal, né? Não sei da cultura, o meio que você conviveu ou a influência familiar, mas só senti falta de uma coisa que eu sei que tem, mas que para mim tá muito mais aguçado, que é essa postura dos 30%, que na verdade são dos 70%, mais os 30% no lugar de ir para uma caderneta ou uma aplicação, ir para empreender, para gerar renda passiva, para estar ali multiplicando, não só esperando o tempo, mas dobrando essa riqueza de forma ativa. Esses 30% eles têm que ser estratégicos, né? Quando eu começo a guardar, eu tenho que ter um destino correto, né? Que pelo menos cubra ali a inflação, né, para que eu possa ter no longo prazo esse retorno. E existem vários meios para isso. Os meus 30% que eu guardava na época na renda fixa... Tá guardando hoje mais não? Não, Precisa mais não? hoje eu opero em renda variável. 20% eu deixo do montante eu deixo na renda fixa, mas a maior parte na renda variável. Dividendos, empresas que pagam bons dividendos. E aí, eu vou responder essa pergunta, tá? Eu não esqueci de você. Mas é porque vai gerando aqui, ó. Entra aqui outros assuntos importantes, eu quero falar para não perder o fio da meada. Mas esses 30%, a gente precisa dar um destino correto para ele. O que que... lembra daquele negócio que dinheiro... tem aquele ditado, dinheiro faz dinheiro? Eu nem esperava entrar nessa onda. Um dia eu tava com um recurso lá, dentro desse meu projeto, eu tava com 28 anos mais ou menos, 27 para 28 anos, e apareceu uma oportunidade eu tava com recurso, apareceu a oportunidade de fazer uma casa. Eu falei assim, rapaz, eu não tenho experiência nisso, mas a pessoa que falou comigo falou, não, tem uma equipe, uma construtora que faz isso para você, você não precisa se preocupar. Falei, tá, e a documentação? A documentação é outra equipe que faz. Então eu vi que tinha uma equipe que executava muito bem, sabia fazer o que eu não sabia, e tinha uma outra equipe que cuidava da documentação. E aí gerou uma oportunidade que eu não esperava que um dia eu entrasse nisso. Então é o que acontece. Quando você tá com o recurso guardado lá, vai surgir oportunidades na sua vida que dinheiro faz dinheiro. Eu acabei entrando fui fazer uma casa. Eu investi na época 60 mil para fazer uma casa, mais 10 mil para regularizar, gastei 70 e vendi essa casa por 150 mil. Aí, olha só, é muito rápido, em 4 meses eu fiz isso, eu peguei 60 mil e transformei em 150. Paguei ali... Fruto
do dinheiro que tava escutando a conversa, né? Sim, Fruto da abrir mão sim, do prazer fruto de abrir no mão. momento pro prazer futuro. Aí olha só que interessante. Quando aquele 150 mil pingou na minha conta, foi a primeira vez que eu recebi tanto valor de uma única vez. Eu tinha 27 para 28 anos, nunca tinha recebido assim 150 mil reais na minha conta. Puf! Falei, caramba, meu. O que que vem na cabeça? Uma Hilux. O que vem na cabeça? Um Camaro. O que vem na cabeça? Um Corolla 0 km. Agora eu posso andar de Corolla, né? Na época eu tinha um Celta. O que que eu fiz? Eu Respira. troquei por um HB20. Pouquinho melhor o carro. Poderia ter comprado um Corolla? Poderia ter comprado um Corolla, mas comprei um HB20 hatch na época. Era o mais barato que tinha. Tinha o hatch, tinha um sedã, eu não tinha filho e tal. Falei, não, vou comprar um hatch mesmo. Saí de um carro de, na época, 25 mil e fui para um carro de 35, 10 mil a mais. Mas poderia ter pego 150 e feito o quê? Logo uma viagem para comemorar o ego. Aí você vai alimentando o ego. Esse alimentar o ego, no longo prazo, ele só vai te prejudicar. Ele não vai trazer muito benefício para você. Ele traz um benefício momentâneo. Mas quando você começa a ver que nada daquilo satisfaz no longo prazo. Por isso que eu só ando de carona. E aí, É fato. e aí, Mas pegando um gancho aí, desse falou também de renda gerar renda. Mas aí também tem a questão dos empreendedores, às vezes ele pega esse dinheiro de 60 e transforma em 150. Aí ele diz, eita, vou fazer agora, vou fazer mais duas agora. Aí começa ao ciclo. Mas justamente assim, eu aprendi também que, por exemplo, você nunca despejar toda a sua cesta, né? todos os ovos Todos os ovos num cesto só. cesto só. É, perfeito. Eu farei justamente, eu pegar mais 60, né? Guardar os 90, E né? é a multiplicação, né? E fazer ali. Exatamente o que eu fiz. Exatamente o que eu fiz. Eu peguei esse recurso, troquei só o meu carro, que realmente precisava pegar um carrinho um pouco melhor, mas peguei um carro popular, fiz mais uma casa, deixei o restante guardado, né? Aí dessa outra casa que eu fiz, aquele restante estava guardado lá, eu não mexi mais nele. Mas dessa segunda casa eu já fiz duas, né? Das outras duas eu fiz mais 3. E aí foi uma hora que e detalhe, tudo isso na época como pessoa física, que podia. Existia um programa, o Minha Casa Minha Vida, que liberava pessoa física construir e vender. E aí, quando cortou, o governo tirou, aí eu parei de construir, continuei tocando minha vida, né, palestra e tal. Mas olha só, tem uma pergunta que foi feita aqui, pô, e o cara que ganha 1.500? Eu queria voltar para essa pergunta, porque isso é importante. Tem muita gente que talvez ficou com essa dúvida aí, poxa, mas eu ganho pouco. E o que eu ganho não dá para sobreviver, né? O que eu ganho eu não consigo guardar 70%, 30%. Tem gente que faz do seu salário, gasta 100% e ainda não satisfeito, ele pega um cartão de crédito, ele começa a gastar 110%, 120%, ele pega o limite do cartão de crédito e começa a viver ali mais do que ele pode. Eu queria responder essa pergunta porque o que acontece? Gente, se você não está vivendo um padrão de vida de 70% do seu salário, você precisa entender que você está vivendo um padrão de vida que não é seu. Não é seu. Aí a gente consegue identificar isso através de um diagnóstico. Vocês construíram lá o planejamento estratégico de vocês, né? O planejamento estratégico ele dá um diagnóstico da empresa. Quando você vai no médico e fala, doutor, eu tô com a dor aqui, ó. Ele não vai falar para você que é rim, que é fígado, ele não vai falar. Ele vai fazer o quê? Ele vai pedir uma bateria de exame. Eu vou só mandar um abraço aqui para as pessoas especiais. Quem está na audiência, que está nos dando prazer, é Tereza, viu? A mulher forte do financeiro. Show. Eduardo Alcoforado, que é um exemplo de gerenciamento financeiro. Eu sou fã. Eu vi de onde ele saiu e onde ele está. Sempre acreditei. E ele tem um fator aqui que eu quero registrar. Boa parte da Eduardo tá bilionário, viu? Tá bilionário, né? E tá comprando pouca gente. Mas um dos fatores que eu quero incrementar tudo que você falou e que eu quero registrar aqui, que eu vejo que uma das grandes luzes, além da competência, viu? Eduardo sempre ajudou a família, a mãe e as irmãs. Perfeito. E quanto mais ele ajudou, mais ele prosperou. Claro. Cara financeiro, pé no chão, equilibrado, estratégico, sem dúvida. Isso aí tem que ter. Mas ele sempre pensou no todo. E quanto mais ele ajudou, mais ele cresceu. É um poder da multiplicação que não tem nos livros,
mas que na vida, na realidade, isso acontece. As pessoas que eu vejo mais próximas, quanto mais ajudou, mais as coisas aconteceram e mais foi iluminada. Raivanildo, que agora é representante, um abraço, valeu pela audiência. Ele tá aqui no Instagram, né? E o Gilda e o José Nilson. Eu tirei aqui porque tem pessoas de peso aqui, vai que elas vão jantar e saem da audiência, eu ia perder essa oportunidade, viu? Olha, Eduardo é danado. Hoje tá bilionário, né? O mais rico do Maranhão, né? Mais rico do Maranhão. Depois do seu Wilson. E ele sabe que eu profetizo da vida dele e eu participo de todas essas conquistas porque a gente gosta. Pessoas boas são raridades. Sim. E a gente são pessoas caras, né? Então a gente tem um zelo, um carinho, porque sabe que, independente da temperatura e pressão, elas vão estar forte lá, forte. Valeu, Eduardo. Valeu, Dudu, meu exemplo financeiro, viu? Vai contar a história dos 1.500 aí. Ah, 2.500. Vamos Eduardo lá. vai sair da audiência, 2.500. Eu tava falando do diagnóstico. Você chega no médico, fala, doutor, tô com a dor aqui. Ele não vai te passar, não, pelo menos não é pra passar remédio logo de cara, né? E nem falar o que você tem logo de cara. Ele vai fazer um diagnóstico, vai pedir uma bateria de exames. No mundo de finanças é a mesma coisa. Quando o camarada chega pra mim e fala, poxa, eu não tô conseguindo sobreviver com o meu salário, tá difícil. Eu faço um diagnóstico. Eu acompanho a vida desse cara durante 30 a 60 dias e ali eu consigo identificar 99% das vezes que esse cara tá vivendo um padrão de vida que não é dele. Ele chega e ele fala, meu dinheiro não dá pra nada, pô, eu ganho 5 pau aqui, eu tô cheio de dívida e tal. Aí eu pego e faço um diagnóstico, ele vai alimentar tudinho que ele gasta, todos os detalhes, e aí eu vou puxar. Aí vamos lá, só pra vocês terem ideia. Teve um cliente que eu cheguei uma vez na casa dele, o cara ganha bem e tal. Aí falou que tinha cortado a energia, porque não conseguiu pagar a energia também e tal. E o cara me recebeu numa mesa dessa pra reunião. Não, vem aqui pra gente fazer uma reunião. Aí ele me recebeu, Davidson. Ele tinha um banquete na mesa, né? Um queijo que eu nunca comi na vida, um queijo especial lá. Tinha também aquele queijo do reino e tal, né? Um lustre muito bonito e tal, muitas luzes. E aí ele falou pra mim, cara, eu não sei mais o que que eu faço, né? Muito difícil, eu não sei mais o que que eu faço. Eu só vivo sufocado, tal. Aí eu peguei, eu já comecei logo brincando com ele. Eu falei, cara, primeiro, dá pra você apagar pelo menos umas 80 luzes aqui desse lustre, porque quase 300 lâmpadas aqui, com certeza sua conta de energia tá vindo lá pra cima, né? E segundo, não precisava você me recepcionar com esse queijo, eu nunca comi esse queijo na minha vida. Então você tá comendo queijo errado, você tá com uma lâmpada errada na sua sala, né? Já comecei logo dando um estouro pra ele já sentir que a gente tem que apertar mesmo. Mas aí, resumindo, pacote de internet no celular de 300 pau. Cara, eu falei, o meu é R$34,99. O que que você usa? Eu perguntei pra ele, não, isso aqui eu coloquei e tal. O cara nem sabia por que que tinha um pacote de R$300 no celular, né? Aí você pega uma internet, eu falei, a gente vai aprofundando mais, entendendo o contexto de vida, o que que aquele cara faz. Eu falei, você trabalha onde? Trabalha tal. E em casa, o que que você faz? Não, em casa, eu chego em casa, deito, durmo, às vezes eu assisto um filme e tal. Não, beleza. Eu vi aqui que sua conta de internet, você paga aqui um plano de 300 e pouco, né? 800 megas, se eu não me engano, a internet do cara. Eu comecei a avaliar um monte de coisa. A torneira, né? A gente usa esse termo na área de finanças, torneira aberta, jorrando dinheiro, né, pelo ralo. E aí esse cara com um pacote de internet no celular desnecessário, tinha uma internet em casa desnecessário, me recebeu com queijo que não precisava. Compra um queijo de coalho, cara, assado na frigideira, ó, é uma delícia, bom pra caramba. Então eu comecei a identificar muita coisa dentro desse cara que ali, brincando ali, era quase R$2.000 por mês que saía desnecessariamente. Então volta pro camarada que ganha 1.000 e pouco que fala, não consigo. A gente tem que avaliar. Às vezes o camarada ganha 1.000 e pouco, R$2.000 e tá com dívida, fala que não consegue guardar, né, tantos por cento, mas aí ele tá andando de carro. Ele tem que entender que carro não é para todo mundo, meu amigo, não dá. Às vezes o camarada é solteiro tal e anda de carro. Eu andei de moto muito tempo, eu cheguei de São Paulo para trabalhar aqui, eu era coordenador.
na Universidade Potiguar e eu ia de moto. Não, tu disse uma coisa, você vê um menino velho, buchão, 19 anos, inventa de casar. Meu amigo, ter mulher não é pra todo mundo, rapaz. É, pra quem pode. É pra quem pode. É. E aí, olha só, teve uma vez que um camarada chegou pra mim, muito amigo meu, lá no trabalho, né? Ele falou, pô, você é coordenador, não pega bem, você vindo de moto e tal, e pá, né? Olha pra você ver como a vida é uma roda gigante. Passou um ano depois esse cara me procurou. Ei, me empresta uma grana aí, cara, eu tô precisando de um dinheiro. Aí ele andava num carrão da hora. Eu falei, cara, não pega bem você pedir dinheiro. Vende esse carro, compra uma moto e paga sua dívida. Aí eu peguei e dei logo no meio também pra ficar esperto, né? Então, o que tá acontecendo é isso. O camarada tá andando de carro, era pra andar de moto. Cara, entra na realidade. Andar de E na moto era pra chuva? andar de bicicleta. Cara, na chuva bota uma capa de chuva e vai. Tem cara que tá andando de moto e não era pra andar de moto, era pra andar de bicicleta. Essa é a realidade. Tem cara que tá comprando a casa financiada e tá se enchendo de dívida. Não é pra comprar a casa agora. Respeite o tempo das coisas. Aluga lá seu apartamentozinho, mora de aluguel por enquanto, não tem nada, nenhum problema em relação a isso. Então tá tudo muito ligado ao custo de vida, ao padrão de vida. E o padrão de vida tem que ser 70%. Se tá acima de 70%, quando a gente começa a colocar todas as suas despesas numa planilha, a gente começa a ver, ó, isso daqui não é pra você, isso daqui não é pra você, Agora, isso daqui tá errado. Teve um tempo da minha vida que eu precisei, né, fazer fazer umas economias, né? Eu tava passando por uma dificuldade, tudo. E pensou eu cortar minha despesa. Foi quando eu comecei nesses cursos, né? Sim. Enfim. Aí eu dizia, rapaz, não tem como, não tem como, não tem como, mas sempre tem como. E às vezes melhorou muito minha vida. Por quê? Porque eu saía na quinta, eu saía na sexta e saía no sábado. Aí pronto. Só foi eu cortar. Enfim, aí eu peguei, tive que cortar as minhas saídas. Minha filha, vamos ficar em casa. Às vezes vamos pedir um frango, vamos pedir aqui. E eu sempre gostava de tomar cerveja, então vamos ficar, não deixar de sair, vamos ficar em casa. Enfim, melhorou, foi até minha vida pessoal, Olha aí. melhorou. Então assim, a pessoa dizer que não, 1.500 não tem. Tem como economizar. Economize às vezes se você sai 2 vezes, sai só uma. Eu Se vou você- fazer o papel do cara ganhar 1.500. Então eu vou dar 1.500 pra você viver. Como é que você faz? Eu acho que, por exemplo, é com você mesmo isso. Às vezes você tem um carro que se você vender esse carro, pagar todas as suas dívidas. Aí você o carro, tá ali pagando juro e tá ali uma bola de neve. Mas é uma coisa interessante, quem tá no meio e não tem uma consciência, não tem uma visão. Ele tá preso ali. E, Thiago, se você puder depois ligar o microfone e dar um alô pro pessoal que tá no YouTube, eu não tô enxergando. O YouTube tá ligado aí? Eu tava no YouTube, saí, entrei no Instagram. Veja aí, mas porque vou se eu entrar sair aqui do agora. Instagram, aí eu vou olhar aqui do Wesley. Rapaz, uma das coisas que eu vejo, Wesley, de tudo que você falou, e o que mais, assim, interessante é que você tem que ter cuidado para não viver uma mentalidade de escassez, né? Uhum. Tem gente que economiza, mas é uma mentalidade mesquinha. Sim. Ela tem esse condicionamento mental, mas ela não usufrui de absolutamente nada e aquilo fica uma coisa sem sentido, né? Ela a família sofre, ela tem meio que bitolada. E eu vejo sempre que a gente precisa hoje influenciar mentalidades empreendedoras, né? Dentro da empresa, a pessoa ser empreendedora, ter uma visão de futuro, de desenvolvimento e crescimento, de mudança de carreira, de salário, de gerar. O cara ganha R$1.500. Davis, o que é que você faria ganhando R$1.500? Eu iria empreender. Uhum. Com o recurso que eu tenho. Vamos supor, vou lavar carro no final de semana dos vizinhos ou do parente, é R$30 lavar de Sim. carro. Eu lavo 10 carros, quer dizer, R$300, cara. Só que eu não ia lavar um carro de qualquer jeito, eu ia lavar o carro como ninguém lava. Pra Pra cobrar eu 50. poder. Não, eu cobrava 30 para poder ter sempre essa recorrência, né? Dizer, não, só meu carro, só quem lava é Davidson. Pô, é 300 conto livre, na casa do cliente, com a água dele, com a energia dele. Já pensou? R$300 brincando. Uma coisa só. Pô, vou fazer churrasco. Sou bom em churrasco, R$80 para fazer o churrasco. Não, Vou fazer de 50. graça. Mas Então, tu é bom de assim, churrasco?
Não, mas eu ia ser, porque aquela coisa... Porque eu pensei que fosse convidar não, a gente, né? Na é internet, porque você na é internet, bom. Quando você tem uma internet ensina mentalidade de tudo. crescimento, você começa a acreditar que você é bom onde você quer que seja. É só se dedicar. Tá tudo a postos aí. Então você imagina que a gente vai falar de renda passiva, renda ativa, né? E eu trouxe até aqui uma das rendas passivas. Estou lançando o segundo, já estou indo para o terceiro. Daqui a 10 anos vai estar trazendo renda sem eu precisar. É um trabalho que foi feito uma vez. Sim. Entre outros trabalhos, hoje eu tenho uma visão de múltiplas rendas. Sim. Porque você vai ali, mesmo um pouco, ela é uma renda que está vindo, mas não está tirando. Então, a mentalidade de ter múltiplas rendas, de empreender, porque você tem a sua base de sustentação ali, que é R$ 1.500 do seu principal. Você pode, inclusive, chegar a ter mais do que o seu principal no extra. Uhum. No extra. E eu sempre fiz dessa forma. Sempre fiz dessa forma. Porque eu não consigo ficar dependendo. Eu preciso estar independente, que um dos meus valores é liberdade. Então, isso Sim. me dá uma liberdade. Né? Para não permitir que ninguém enche meu saco. Uhum. Porque eu não vou ficar refém de nenhuma situação. E assim... E às vezes as pessoas preferem estar refém, reclamando, e aquela energia da reclamação seria a energia do crescimento. Porque é possível. Todo lugar tem escassez de gente boa. Todo lugar. Pronto, quando eu era adolescente, eu falo isso porque eu lavava carro, porque eu gostava de dar uma voltinha no quarteirão. Eu digo isso porque eu morava em condomínio, mas eu fechava o contrato para limpar a piscina. Olha aí que bacana. Eu, desde os 12 anos de idade que eu trabalho, nunca consegui ficar parado. Então, sempre via essas oportunidades. Né? Então, meu primeiro trabalho foi de office boy. Farmácia Santa Marta, em Brasília, eu não tive ninguém para indicar. Eu saí batendo. E naquela época, para ser office boy, cara, você fazia uma provinha de matemática, de português, uma prova prática. Uhum. Que hoje, se eu pegar, me desculpe, boa parte de representantes do mercado, eles não passavam nessa prova que eu fiz lá quando eu tinha 14 anos de idade. Por isso que eu tava falando na provinha hoje. Não passa. Não passa, mas o meu salário era R$ 182 naquela época, em 1998. E hoje, um vendedor hoje tem uma franquia na mão, mas não tem percepção de valor. Essa ideia da franquia eu gravei, eu achei top. Não tem Achei percepção top de valor, cara. da franquia. Então a questão é que todo mundo espera, com a posição de vítima, que vem ajuda, mas ninguém se coloca na posição de ser ajudado. Uhum. Ninguém vai buscar recurso. Ninguém vai buscar solução. Então, essa coisa de... É muito fácil hoje para a gente que está tem uma mentalidade de que está sempre estudando, ver de uma forma diferente. Mas quem está no meio não tem essas soluções. Não tem essa visão. Não tem essa aptidão. Ele está em meio ao problema. E quanto mais ele se movimenta, mais problema ele causa. Porque aí entra os problemas sociais, entra a bebida, entra a droga, entra refúgios e outras coisas mais. Então, aquilo que é ruim ainda fica muito pior. Né? E quando chega na aposentadoria, é onde a conta, os juros que você não trouxe das aplicações que você não fez, chega a conta de uma forma absurda. Fala um pouco sobre essa questão da mentalidade de escassez que você tá falando, né? Porque assim, tem pessoas Bacana. que já têm a mentalidade voltada para poupar, né? Uhum. Mas que quando chega, que não consegue também abrir mão disso para poder eu vou viver. dizer, Américo, Depois eu te dou um exemplo você sobre poderia isso. fazer isso. Eu não sei. Você já disse, não consigo. É escassez. Não, eu não fiz ainda, mas se você me disser, eu irei fazer. A mentalidade de escassez é que não pode, é que não deve, condição. não tem condição, é uma posição de vítima, é uma posição sem é uma mentalidade que não faz as perguntas corretas. Tá, mas assim, não era nesse intuito que eu tava fazendo essa pergunta. É o cara que Pronto. ele adquiriu a mentalidade de construir uma independência financeira, ele trabalhou para isso, mas e ele não consegue abrir mão do que ele conseguiu poupar para viver a vida. Ele tá tão apegado a poupar, que ele acaba... Não sei se a mentalidade é de escassez. Escassez aí. Eu tenho casos, né? Enfim, eu fiz um curso agora recente da Gomes de Matos e eu tinha... escassez e sonhos, como é aquele negócio? É isso. O cara pão Pessoa duro da vida. A vivo de escassez Em outras palavras. ou aquela de sonhos, como é que chama? Não tô pegando o fio da meada, não, mas Vamos daqui a lá. pouco tu lembra.
Mas tu entendeu o conceito do que eu tô Entendi. falando? Eu tenho um amigo, um colega de curso, né? Fiz um curso agora recente na Gomes de Matos. E ele era um cara, um senhor de 60 e poucos anos, e ele é um cara empreendedor, né? Então, assim, ele me falava o seguinte, Américo, ele não sabia se posicionar direito, fazer as perguntas meio fora de contexto, enfim. Mas estava lá no meio, estava procurando aprender alguma coisa, eu fui deixando ele em casa. Ele não tinha um carro, tinha um carro que tava com a placa que tinha caído, e o carro tava, enfim, parado lá. E ele comprava terrenos em locais onde ele sabia que a prefeitura um dia ia fazer algo, algum benefício, baratos, e aí ele comprava e aí lá ia fazendo casas e alugando. Ele fez uma vila, comprou um terreno do lado, plantou bananeira, porque ele sabia que do lado ia abrir uma avenida e depois ele vendia esse terreno. Então ele tem essa mentalidade. Financeiramente ele já era independente. Mas como é que eu posso te dizer? Ele levava uma vida que ele já chegou num nível que ele poderia usufruir um pouco com a família, porque eu percebia que, assim, já estava meio que afetando até o casamento dele. Ele Bacana. morava lá na vila, ele morava na vila com os outros, os inquilinos lá, e ele achava que estava tudo bem. Então, tem esse outro lado também de pessoas que acumuladoras financeiramente, né, e que não conseguem abrir mão disso para poder viver, né, viver bem com a família e usufruir do que construiu. Bacana, bacana. Esse é um caso, né? E aí eu não sei se essa mentalidade... Tem duas formas de se motivar, né? Uma é a busca do prazer, outra é a fuga da dor. E aí, geralmente, a pessoa teve uma realidade muito dura, viu os pais tratarem de uma forma e para não voltar para essa realidade, eles conseguiram sobressair com as suas escolhas, mas aquela realidade nunca saiu, de fato, nunca se distanciou dessa realidade de vida. Ele conseguiu ganhar até dinheiro. Mas talvez até tem uma frase que diz, rapaz, o cara é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Porque o dinheiro, ele simplesmente, ele só serve para potencializar aquilo que ele não pode comprar. Espero que você contemple. O dinheiro, ele serve para potencializar aquilo que ele não pode comprar. O dinheiro, ele não dá amor, mas se você utilizar bem, para quem você ama, vai trazer um conforto. O dinheiro não te dá saúde, mas você pode pagar um melhor médico, um plano de saúde, comprar um remédio. O dinheiro não te traz felicidade, mas ele pode te proporcionar prazeres, viajar, trazer um momento de alegria. Então ele só serve para potencializar aquilo que ele não pode comprar. E muitas vezes, quem tem uma mentalidade escassa, uma mentalidade pobre, é muito apegado a dinheiro. E dinheiro é energia. E a mentalidade de quem não é escasso, a mentalidade da multiplicação, né? Você vê, os homens mais ricos do mundo, vamos botar no Brasil, Jorge Paulo Lema. O segundo, ou um dos 10 mais ricos, é um discípulo dele, o outro também discípulo. Então ele forma líderes, quanto mais a base dele cresce, ele vai crescendo, porque ele está na liderança. Então ele entende que não dá para comer o bolo sozinho, que dá indigestão. Não dá para esconder o bolo, todo mundo tem que participar. Então, quanto mais o time cresce, quanto mais as pessoas desenvolvem, mais todo mundo aproveita e passa a progredir. Se assim você entendeu. Eu posso fazer um complemento aqui, Claro. respondendo a sua pergunta, com uma parábola do meu maior mentor. Meu maior mentor se chama Jesus Cristo. E diz Jesus Cristo que havia certo jovem que perguntou para ele o que ele deveria fazer para obter a salvação, né? Ele era muito rico, esse jovem. E Jesus falou para ele o quê? Vende tudo que tu tens, né? E me segue. E aí diz a parábola que aquele jovem se entristeceu. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que muitos, infelizmente, têm o dinheiro como um Deus, né? O dinheiro, ele não pode ser um Deus na nossa vida, ele não pode ser a Tem que ser razão escravo. da nossa vida, né? A gente não pode se apegar ao dinheiro a ponto de não consumir, de não trazer um benefício para nossa família, porque senão, o dinheiro vai diminuir. Não, quando você entra nesse estágio, você se perdeu, infelizmente. Aí esquece tudo que a gente falou aqui, porque não vale de nada. O camarada trabalhou, o cara conquistou, e aí depois ele fez daquele dinheiro um Deus para ele, aí é decadência. Aí, para mim, morreu ali.
Mas tem algum toque final pra gente fechar? Ó, dicas assim já pré-estabelecidas pra fazer aquela rapidinha, pá, pá, pá. Rapaz, o que eu sei é que, assim, eu não falei nada do que eu tinha planejado aqui, Nada, né? né? É porque esse negócio aqui... Mas geralmente é assim, viu? Mas a gente pode passar bem rapidão pra A gente gente fechar. pode, a gente um pode, review. se a gente marcar talvez umas 10 lives dessa daqui pro final do ano, talvez a gente termine o conteúdo, Esse é um porque assunto que interessa a todo mundo. não esgota, né? Não esgota, porque quem tem precisa cuidar. É. Quem não tem precisa gerar. E quem tá em menos precisa recuperar. Né? E aí é um assunto que assola toda a sociedade. Porque muitas vezes você tem uma mentalidade bem madura, mas a sua família, ela puxa, né? Uhum. Você tem uma mentalidade de economia, mas a sua empresa, as pessoas, ela não tem essa consciência. Né? Então é um assunto que de fato faz toda a diferença. Verdade. E, por exemplo, no Brasil, pegando aqui os termos trazem significados, a gente fala que a pessoa ganha um salário, né? E aí os americanos no inglês, eles não falam ganhar, eles falam conquistar o salário. Só esse significado muda tudo. Muda. Então, poxa, se eu trabalho o mês todinho para ganhar um salário, quer dizer, ganhar é como se eu não tivesse um mérito. E as pessoas inconscientemente vai condicionando isso, de ganhar, de se dar bem. Nós fomos colonizados pelos portugueses, mas não foram as pessoas mais refinadas. Foram o quê? Pessoas que viviam à margem, prostitutas, ladrões. Então, de fato, aqui para nós somos, nossa descendência, é um bando de filha da mãe. Uhum. E aí a gente tem o jogo sempre da vantagem. Do jeitinho, né? Do jeitinho, né? E aí você muda o termo. Poxa, eu conquistei o meu ganho do mês. Quer dizer, o meu mérito, eu valorizo aquilo, então eu não gasto de qualquer forma. Por que eu digo isso hoje? Por exemplo, eu acordei de manhã, corri 10 quilômetros, amanhã eu vou correr 10. E eu não tomei cerveja esse ano, 2023. Não tomei um gole. Porque eu tô respeitando o meu esforço, minha conquista. Eu não vou jogar fora aquilo que eu tô conquistando, porque é um mérito meu. E só por conta disso eu consigo ser resiliente daquilo que me convém. É mais ou menos isso, assim, você honra aquele mérito que você conquistou. Sim. Então, quando você conquista o seu ganho do mês, você utiliza ele de forma mais responsável, porque você não permite que a luz esteja acesa. Poxa, isso aqui é uma conquista minha, não posso estar jogando fora de qualquer jeito. Aí, às vezes o cara faz uma maneira mais fácil de ganhar o dinheiro. E aí o que eu falo, até uma pessoa uma vez falou os negócios de prestar dinheiro a juros, a questão é que não há problema em prestar dinheiro a juros. É a forma como você começa a negligenciar o dinheiro que você ganha mais justo. Com aquele nosso colega lá que começou a não atender mais os clientes, porque estava emprestando dinheiro a juros a 20% para a base dos funcionários assalariados, além de não achar justo, né? A questão não era nem isso, né? Esse mérito, que é problema de quem pega e de quem empresta. Mas é a forma como você começa a negligenciar aquilo que é a sua profissão, aquilo que é o correto, o melhor. Aí lá na frente a conta chega, porque chega uma conta de uma coisa e outra, uma presepada, um episódio, e você nem tem aquilo que não é legal, e você perdeu tudo aquilo que é legal. E você não percebeu, porque estava no oba-oba. Então é o preço da dispersão, né? Então é um assunto amplo, que você precisa ter a mentalidade de gerar uma renda passiva, você precisa agregar pessoas que pensam de forma diferente, pessoas que respeitam você. Muitas vezes o menos é mais, diga-se de passagem, o menos é mais. Às vezes o cara entra num projeto e na verdade ali é uma maior roubada, porque quando entra para dentro as coisas não são do jeito que é, e o menos é mais. Então assim, o que pode pautar as decisões financeiras é você se conhecer, saber o seu valor e você ter o seu valor acima de qualquer preço. Eu disse até Américo. Não gosto de tratar com homens que têm preço. Só gosto de tratar com homens que têm valor. Porque quem tem preço, a gente consegue comprar. E é muito barato. E a única coisa que faz a pessoa enriquecer de verdade são os valores. Porque só o que é nobre é que tem valor. Se não tem valor, não vale nada. Verdade. Wesley, e outra coisa que eu aprendi também, que, por exemplo,
como você falou, né? Você teve a oportunidade de comprar uma Hilux, teve a oportunidade Ele comprou, viu? Tá com a agência de Hilux agora, aluguel e vendas. Comprei não. de viajar, tudo. E assim, uma coisa que eu aprendi também é que justamente assim, às vezes a gente compra o que não pode, geralmente para impressionar alguém. Sim. Geralmente essa pessoa não é nossa amiga. Geralmente as pessoas que às vezes não querem nosso bem. Então a gente às vezes compra um carro para impressionar aquele cara ali. Não, eu vou comprar isso aqui para impressionar aquele cara ali. E eu aprendi isso. E justamente assim. E uma das coisas, às vezes, quando eu vou comprar, eu digo, eu vou impressionar quem, meu Deus? Mas eu sou doido pela uma moto. Legal. Eu sou doido para comprar uma moto. Mas é uma dessas motos pergunta, grandes. né? Então eu digo, rapaz, mas isso é pro meu bem? Isso aí é pra. Será que é pra impressionar alguém? Aí automaticamente eu desisto. Que bacana, muito bom. Legal. Eu queria destacar pra gente, a gente tá caminhando pro finalmente, né, Davidson? Já tem um tempinho Já bom. tem um tempinho, eu queria só fazer um fechamento seguinte. Vale a pena, sabe? O pessoal que tá assistindo aí, que pegou as dicas lá no começo, vale a pena. É temporário. Você faz um plano de ação, você trata a sua vida pessoal como uma empresa, faz um planejamento e faz um plano de ação, aquilo dá certo e daqui a pouco as coisas tendem a melhorar. Então, se você tem a opção de não fazer nada do que a gente citou aqui hoje, toca a sua vida como a maioria dos brasileiros tocam. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, me preocupo só com hoje, que é o que todo mundo fala, hoje, hoje, hoje. Você não se preocupa com amanhã, o amanhã tá lascado, né? E você vai viver o amanhã. Então, vale a pena seguir essas estratégias, porque é temporário. Vai chegar uma hora que o negócio é natural, é uma matemática exata. A bola de neve uma vez vai dar muito certo. Se você opta por não fazer, ok, você também tem a liberdade de não fazer nada do que a gente citou aqui. Mas você meio que fica escravo de um salário, escravo de uma empresa. Você vive para trabalhar, para ganhar um salário, né? Como você citou aqui hoje, e vai viver o resto da sua vida dessa forma. Né? Chega uma hora que, se você fizer o contrário, fizer o que a gente comentou aqui hoje, naturalmente ali com seus 15 anos, se demorar um pouco com 20 anos, você consegue uma independência financeira e você vai ter muita liberdade para você viver muito mais o resto da sua vida com quem você tanto ama, que aí você vai perceber que as coisas melhores dessa vida são as coisas mais simples. O que não pode comprar, né? O que não pode comprar, que é estar próximo da sua família. Eu tive um caso de enfermidade há 2 meses atrás, eu fiquei hospitalizado 3 meses. E pra você ver, me passou pela cabeça coisas que eu construí durante esses 10 anos, né? E de nada valia aquilo ali. Tudo que eu queria era sair daquele hospital e ficar com os meus filhos, deitado no chão da sala, que eles pulando em cima de mim, não tem dinheiro que paga tudo isso. Certo? Só que quando você planeja a sua vida financeira, essas coisas você começa a ter mais tempo para isso. E aí você vê que valeu a pena. E eu quero fechar a minha fala, Davidson, contando rapidinho uma história de um rapazinho. Eu vou até acelerar. Eu vou deixar pra tu fechar pra gente fechar. Tá bom. E eu quero só deixar uma dica pra quem é colaborador, não sei, o YouTube tem alguém no YouTube? Deixa Tá eu ver aqui, se ó. tem Você alguém quer pra mexer aí? mandar Tem alô, que o pessoal que passou por aqui, desculpa aqui, deixa eu ver onde é que tá Eu tentei ver aí como é que eu faço pra... no chat, cadê? Ah, tá. E outra coisa, quando Vai deixar? quando você tá com um dinheirinho, Thiago vai deixar. olha uma coisa, aprendi isso também. Quando você tá com um dinheirinho, né? E as Aham. pessoas começam a saber que você tem umas economias, você não precisa nem usar o dinheiro. As pessoas rapaz, eu tenho isso aqui pra lhe vender, sabe? Aí, rapaz, não sei se como eu divido em sei quantas vezes. Entendeu? Aí você não precisa nem usar seu dinheiro, aí você pega aquele negócio e já vende, sabe? É. Aí você não usa nem esse dinheiro, você fica ali justamente ali, divide ali, fica pagando a parcela lá, né? Olha só, cara, quem tá aqui, olha. Quero abraçar a Giovânia, obrigado. Patrícia, Alessandro, na Paraíba, o Caio Vitor, Júnior Revicar, Karen Luana, Carol Fernandes, Gesimar Soares. Ei, grande Gesimar. Olha só, gente boa. Sadi, o Toinho, o grande Toinho, meu amigo lá de Parnamirim, Patrícia Maia. Temos que ser mais empreendedor, saber investir pequeno em grandes sonhos. Graças a Deus, meus pais são os salário mínimo e vivo muito bem. Valdenice, justamente, tudo aumentou e o amiga salário aí, mínimo quase nada. Ê, Valdenice, olha o Júnior aqui,
Seu xodó. Eita, Valdenice. Eu aprendi a gostar de Valdenice, viu? É uma pérola, viu? Uma das grandes compradoras competentes que briga para que a coisa ande da melhor forma possível. Faz tempo que não me liga, viu, ela? Faz tempo, né? Graças a Deus, viu? Olha aí. É só ligar pra brigar comigo. Fora a parte que gasta tenta e tal. Ó, o que eu quero dizer aqui, Wesley, é que dentro do que compete a quem é colaborador, o que eu vejo é a entrega. É você fazer mais do que você é pago para fazer. Uhum. Por dois motivos. Você ganha empregabilidade, você vai criando oportunidades, você vai ficando livre. Porque é aquela história, houve um corte e eu saí. Houve um corte e alguém ficou. E alguém ficou por algum critério. E quando se entrega mais do que o que você é pago para receber, dificilmente um apadrinhamento segura, porque a competência ela sobressai. Então, assim, as oportunidades de crescimento, as oportunidades de amadurecimento e o melhor, a questão de você aumentar o seu nível de empregabilidade. Se você abraça altas competências com algumas funções que o que você faz, 3 pessoas não faz, isso quer dizer, você está gerando valor. E você pode receber mais por isso. Então eu vejo que muita gente formada e pouca gente competente. Uhum. E muitas vagas de trabalho e muita gente procurando emprego. Há uma diferença enorme. Verdade. E a falta de consciência que a gente pode considerar vários países dentro do mesmo país, de primeiro, segundo, terceiro mundo, e a mesma falta de consciência de que uma pessoa tem de jogar um lixo de fora da janela do carro, é o mesmo nível de consciência que as pessoas não têm dentro da empresa, de zelar pelo patrimônio que é dela. Que a empresa são as pessoas. Então, assim, quando um espírito de dono, um coração ensinável, cabe em qualquer lugar. Até na pior empresa, ela consegue viver bem. Simplesmente porque ela faz o que precisa fazer e faz uma coisa que minha sogra me ensinou que eu nunca mais esqueci. E eu mudei muito a minha forma de ver. Ela disse, Davidson, minha sogra, eu vou contar a história da minha sogra para você contar aí, para a gente encerrar. Eu vou contar o contexto. Ela foi convidada para uma homenagem, ela foi professora, e como uma boa professora, se dedicou muito, e quando chega na terceira idade, fica com as sequelazinhas, né? E aí ela fez uma cirurgia de hérnia de disco. E aí teve uma festa, ela foi convidada para ir, ela não pôde ir. E a minha cunhada foi lá dar o recado, agradecer o convite, que ela não poderia ir porque ela estava muito doente. E a irmã do rapaz lá disse, olha, uma pena porque meu irmão veio de Manaus para fazer uma homenagem a ela. Tá aqui, tecladista, buffet, uma noite, um jantar, só de gratidão. Sabe por quê? Porque quando ele estava na série X, WY, ele não sabia matemática. E ela fez ele acreditar que ele era bom em matemática e ensinou. E ele se tornou engenheiro. E o shopping de Manaus, que acabou de construir, foi ele que foi responsável pelo shopping. Ele veio aqui para agradecer a sua mãe. E aí, assim, ela já foi muitas vezes homenageada, mas ela disse uma coisa, disse, Davidson, o que eu vejo hoje, nos dias de hoje, o que falta é as pessoas trabalharem com amor. Porque quando você faz algo com amor, você encontra significado. E quando você encontra significado, você cresce. E a questão do salário não é o quanto você ganha, é o que você faz com o que você ganha, sabe? Então, a mensagem que eu quero deixar para fechar é que se as coisas não estão muito boas para você, é porque primeiro você precisa amar mais do que você faz, você vai valorizar mais. Você amando mais, você vai fazer mais do que você é pago para fazer. Você sendo pago, fazendo mais do que você é pago para fazer, você vai ter o reconhecimento que talvez você espere e mereça. Você vai estar projetando sempre as oportunidades de crescimento e de desenvolvimento. Você certamente, se é uma pessoa que ama, vai ter um coração ensinável. E se você tem um coração ensinável, você vai ter uma coisa que é primordial, que é espírito de dono. Quando você tem espírito de dono, você não permite coisas que não sejam corretas para fazer. Não dá para botar o sujo embaixo do tapete. Que um dia alguém vai ver que tá o sujo embaixo do tapete. Uhum. E aí, deixa com você, eu quero agradecer aqui a Inácio,
Américo, a você que está nos acompanhando em casa, em qualquer lugar. Obrigado aí pela paciência também, né? É contigo, Wesley. Show de bola. Eu também quero agradecer a todos aí pela oportunidade, Davidson, Nácio, Américo, né, a Marilux, pelo convite. Eu queria finalizar só contando uma pequena história. Queria muita atenção de vocês para a história de uma mãe que perdeu um filho atropelado na frente da casa dela. Tinha 4 aninhos, o carro bateu, jogou ele longe e ele morreu praticamente no colo dela. Imagina a dor de uma mãe perder um filho atropelado. Ela entrou em depressão e tal. O médico falou para ela para ter um outro filho. E aí ela engravidou de novo, né? Porque só um outro filho que poderia curá-la. Ela engravidou de novo, esse menino nasceu, né, numa família muito simples. Esse menino foi crescendo e para ajudar, né, como os pais não tinham tanta condição, esse menino começou a entregar panfleto. Entregava panfleto, pegava panfleto e entregava no semáforo, nas casas, enfim. E aí depois esse moleque começou a vender sanduíche natural. A mãe dele fazia, esse menino que nasceu, para substituir o outro que tinha morrido. Ele começou a vender lanche natural. A mãe dele enchia o isopor e ele botava o isopor nas costas e caía no meio do mundo para fazer a venda desse sanduíche natural. Até que começou a afetar a coluna, doer muito a coluna dele, foi procurar alguma outra coisa para fazer, arrumou como auxiliar de mecânico. Tava trabalhando de mecânico numa oficina, aí fazia retífica de disco. O disco de freio, ele ia lá e fazia a retífica, aprendeu a fazer, até que um fiapo de ferro quente voou no olho dele, queimou o olho, ele quase ficou cego aqui do olho direito. E aí, resumindo, ele falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa, não dá certo esse negócio de mecânica. Aí foi vender jujuba no semáforo. Vendeu jujuba no semáforo, e ficava lá vendendo para ganhar um dinheirinho. Ele sempre procurou alguma coisa para fazer, para ganhar seu dinheirozinho, para poder ajudar, porque os pais não tinham condição de dar tudo que ele queria. E até que ele falou, não, eu vou ficar nessa vida até quando? Sem uma profissão, né? Fazendo bicos e tal. Ele enveredou para fazer uma faculdade. Foi fazer administração de empresas. E aí ele não conseguia pagar a faculdade. Então o que ele fez? Ele comprava gravata, sabe gravata que usa camisa social? Levava para a sala de aula. Pessoal, compre uma gravata aqui para me ajudar, para eu pagar minha faculdade. Aí nisso ele foi vendendo gravata, fazendo um bico ali, fazendo uma coisa. Ele fazia um monte de coisa. Era igual você quando era moleque. Lavava carro, vendia gravata, vendia jujuba no semáforo. Até que veio a primeira grande oportunidade na vida dele. Ele cadastrou o currículo e apareceu lá a oportunidade de fazer um estágio na Gradiente naquela época. Ele foi fazer um estágio, ele era estagiário na Gradiente, uma empresa até boa tal, onde já começou ali a ajudar a pagar a faculdade. Ele continuou vendendo gravata e fazendo estágio para pagar a faculdade. E aí, apareceu outra oportunidade para trabalhar num estágio numa outra empresa, na Continental. Foi ser estagiário na Continental, a empresa gostou dele, contratou ele, efetivou a carteira dele. E ali foi o primeiro emprego, carteira assinada dele. E ali daquele emprego, ele recebeu a oportunidade na Bosa, foi trabalhar como comprador na Bosa. Olha só, o negócio começou a melhorar. Mas ele sempre teve o hábito de guardar um pouquinho. Desde quando vendia jujuba, trabalhava de mecânico e começou a trabalhar numa grande empresa como a Gradiente, ele sempre guardava um pouquinho. Até que esse camarada foi convidado a assumir a gerência de uma outra empresa, na época Mecalor, foi trabalhar na Mecalor como gerente de compras, até que ele recebeu uma oportunidade um dia para sair da cidade dele e ir para uma outra cidade, na época para lecionar, ele foi dar aula, né? Começou a dar aula, paralelamente ele recebeu um convite numa empresa para trabalhar como gerente de logística nessa empresa, vocês conhecem, Concrete, em Mossoró. Trabalhou como gerente de logística na Concrete, paralelamente a isso era professor, né? Saiu da Concrete, trabalhou na Porcelanate, trabalhou na Petrobras como gerente de logística também na Petrobras, na IMC Sart, né? Esse rapaz acabou abrindo também uma empresa no centro de Mossoró, saiu de São Paulo, veio para Mossoró, abriu lá a Reuse Baby, a loja que a esposa dele tem até hoje, né? Esse camarada foi viver de consultoria e hoje esse camarada largou tudo e vive a vida dele com independência financeira, né? Dando consultoria, fazendo aquilo que gosta. Esse camarada que nasceu só porque o irmão dele morreu, sou eu que vos falo, né? Eu tinha tudo para dar errado.
Eu vim de uma família bem complicada. A minha irmã foi mãe solteira, muito novinha. O meu irmão se enveredou pelo mundo das drogas. O outro também. Um mexia com droga de tudo quanto é jeito. O outro era usuário. E eu tinha tudo para dar errado, né? Eu quero dizer para vocês que... Qual é o seu desafio, né? Da onde você veio? Qual é o seu contexto? Você me perguntou, né, o que eu fiz. Eu sempre tive o hábito de guardar um pouquinho. E isso me ajudou muito. Então, vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Eu encerro aqui a minha fala com essa história. Agradeço a oportunidade e estou à disposição aí para outros bate-papos. Valeu. Não sabia dessa história não. Viu? Parabéns aí, viu? Valeu. E Deus sempre continue lhe abençoando, né? Eu gostaria de agradecer a Américo aí, a Deus aí, mais esse momento. E que venha o 15º, né? Da próxima vez eu espero que o Davidson me diga, né? Qual é a pauta, né? Porque, bicho, cai de paraquedas total aqui. Minha família tá me assistindo aqui, a minha mãe, beijo, mãezinha, a minha esposa. Tá todo mundo diz que eu tô todo famoso lá em Fortaleza agora. Mas É um assim, radialista, né? mas assim, Américo! mas assim, eu acho que Deus ele tem um propósito, né? Assim, a gente ter se conhecido, ter nossos caminhos se cruzados novamente depois de algum tempo, né? Bacana. Olha, o Américo tava do outro lado da mesa como gerente de uma distribuidora e a gente não tinha amizade. 2, 3 contatos, lembramos dele por acaso, ligou, ele tava de transição e veio trabalhar conosco, né? Então, é um hack aí, um hack quando a gente grava ali, na época era toca-fita, né? Sim. Então grava na mente que você sempre tá gerando oportunidades. Essas oportunidades podem ser de 10 anos atrás. Verdade. E pode ser colhida daqui a 15 anos à frente. Mas sempre. Então, nunca deixe de fazer o seu melhor. Então, a minha mentalidade é que eu não trabalho para ninguém. Trabalho para Deus. E só por ele vale Perfeito. o máximo. Então, qualquer mínimo é o resto. Então, assim, se você entender isso, vai dar certo. É impossível. Muito bom. Massa. Então, assim, agradecer a oportunidade, né? Nunca tinha entrado nem no estúdio, né, cara? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. A gente Mas tira, foi bom, acho que tira a virgindade, viu? Pois é, coisa Você de tá David. tremendo, cara? Você tá bem? Você tá suado? O que aconteceu? Não, Nem falou que tá com fome essa hora, Ei, cara. vai pagar já. Eu tô fora. Ó, eu não tenho mais janta nessa casa não, viu, Malu? Essa hora não tem mais janta na casa não. Ei, vamos tirar o ativo do Inácio. Pô, eu não posso. Depois dessa aula aqui, olha, Simão de Ferro, viu? Ele falou- disse que não faz conta em restaurante. Foi. Então, cara, obrigado pela oportunidade. Show de bola, muito bom. Muito bom. A gente trabalha, mas a gente se diverte. Isso é o bom, viu, Américo? Pois Trabalhe muito. Agora, se divirtam muito também. Show. Valeu, viu, gente? Deus Valeu. abençoe aí. Obrigado aí pela audiência. Tamo junto aí, Inácio. Agora a gente vai ter que tirar o ativo dele, viu? Esse rapaz aqui vai dar um prejuízo grande. Vai, pô. Eu só almocei. Valeu, um abraço. Valeu. Valeu, Tiagão! Valeu, Um pessoal. abraço. Valeu, obrigado, hein? Valeu, grande Tchau, abraço aí. tchau. Obrigado pra todo mundo aí. Valeu.